Olá, nono ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos voltar para mais uma aulinha de geografia. Hoje essa aula como proposta tem para vocês aí a correção dos exercícios de aprendizagem lá do capítulo 4. É o capítulo este que nós estamos trabalhando atualmente sobre a Europa e Federação Russa. Tá? As conexões do Ocidente e do Oriente. Tá? Eu resolvi fazer essa correção em aula gravada, né, porque nós temos alguns assuntos para tratar durante a live, durante as nossas aulas interativas, né, que referem-se ao conteúdo, e acaba, quando faço a correção, fica mais demorado durante a live, né? Eu fico aguardando o retorno, né, de vocês, aí tem aquele delay, aquela coisa toda. Aí passa muito tempo da aula e às vezes não dá tempo de eu falar tudo o que eu preciso. Então, hoje eu fiz como proposta essa correção, porque vai servir para poder consolidar o que eu já falei com vocês sobre este capítulo. Tá? Nós falamos aí já muitos aspectos, né, da regionalização da Europa Oriental com Ocidental. Falamos aí do encontro, né, vamos dizer assim, do Ocidente com o Oriente. Falamos da influência europeia no mundo, citamos alguns países, né? Aí como talvez aqueles que mais se destacam dentro da Europa Ocidental e também da Europa Oriental. Falamos da Alemanha, falamos do Reino Unido, da França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, né? O Benelux, Itália. Falei da Península Ibérica, falei um pouquinho com vocês os países nórdicos, não é verdade? Falei também um pouquinho sobre a Rússia, não falei? Na questão do leste europeu, né? Não só da Rússia, né? Mas falei um pouquinho sobre as várias influências, os vários aspectos que temos relacionados àquela porção do continente, tá? E hoje então faço essa correção com vocês. Nessa correção eu vou começar trabalhando lá na página 46, exercício 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer a página 51, exercícios 5 e 6. 54, 7, 8 e 55, 9. Então vamos fazer 9 exercícios hoje. Legal? Então vamos embora, né? Vamos embora para o exercício. Chega de falar. Se passar, né? Eu vou. Aí, olha só. Diferencia então a Europa Oriental da Europa Ocidental, né? Descrevendo as suas principais características. Foi um dos pontos que nós mais falamos, né? Porque falamos isso um pouquinho no capítulo 3 e falamos também no capítulo 4. A Europa Ocidental é o berço das antigas e importantes civilizações, como a civilização romana, a civilização grega. Nessa região da Europa Ocidental, nós vimos que é onde surgiu o capitalismo e, sobretudo, a forma como nós conhecemos hoje, né, deste capitalismo. Na Europa Ocidental, ocorreram importantes momentos históricos para os seres humanos, como as grandes navegações, as revoluções industriais, não é verdade? Até os dias de hoje, essa é uma das regiões mais ricas e industrializadas do mundo. Citei o exemplo de alguns países para vocês. Já a Europa Oriental, também conhecido como leste europeu, né, ficou marcado principalmente pela experiência do socialismo soviético, União das Repúblicas Socialistas, né? E também pela forte influência política, econômica, militar da própria União Soviética. Então, a Europa Oriental, né, o leste europeu, ele difere da Europa Ocidental porque ele foi marcado pela presença, pela experiência do
socialismo, diferente da Europa Ocidental. E foi uma região marcada, né, por uma grande influência política, militar, econômica da União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então essas são as principais características no qual eu posso diferenciar a Europa Oriental da Ocidental. Lembre-se, Ocidental, berço de antigas e importantes civilizações. Nessa região surgiu o capitalismo, importantes momentos históricos para os seres humanos, né, tão importantes como as grandes navegações, Revolução Industrial. Até hoje, continua sendo uma das regiões mais ricas, mais industrializadas do mundo. Tá? Europa Oriental ou Leste Europeu, presença, experiência do socialismo, área sob influência da União Soviética. Legal? Influência essa política, econômica e militar. Vamos ver outra questão? Olha 2. Explique o contexto político e socioeconômico russo no início do século XX que contribuiu para o grande descontentamento popular e ascensão do socialismo no país. Então nós falamos um pouquinho sobre isso, né, quando eu estava dando aula sobre a influência europeia no mundo. É lembrar que lá no início do século XX, a Rússia ela vivia uma das mais graves crises econômicas de sua história. Nesse período lá, o país ele era comandado por um rapazinho, um czar, chamado Nicolau II, né, o Romanov, né, cujo governo vinha sendo aí, tá, contestado, vinha sendo criticado pelas classes menos favorecidas. Tá? E esse descontentamento, vamos dizer assim, crescia muito a cada dia, principalmente devido à crise socioeconômica que rapidamente piorava as condições de vida dessa população, né? Comprometia a sobrevivência. E as pessoas a cada dia ficavam mais descontentes com o governo do czar Nicolau II. E essa insatisfação popular ela fortaleceu principalmente as lideranças operárias do país, tá? Que se tornaram muito organizadas e passaram com isso a exigir o fim o quê? Da monarquia russa, o fim da monarquia czarista. Tá bom? Assim, eles acabaram se organizando em grupos, e esses grupos eram chamados de sovietes. Tá? E eles discutiam problemas políticos, econômicos, né, da Rússia, né, os problemas políticos e econômicos nacionais. Né, e, nesse contexto, os trabalhadores russos deram início em 1917 à tão conhecida Revolução Russa, que impôs ao país a experiência socialista. Então, no final do século XX, a Rússia vivia uma das mais graves crises econômicas da sua história. Era governada pelo czar Nicolau II, que estava sendo contestado, criticado pelas camadas mais baixas da população, né, porque a cada dia que crescia a crise econômica, social do país, né, piorava as condições de vida dessa população, né, principalmente dela, né, que acabava comprometendo a sobrevivência deles. E essa insatisfação popular fortaleceu lideranças operárias no país. Lembre-se que foi um movimento operário, né, lideranças operárias no país que exigiam o fim da monarquia. E esse movimento operário organizado era chamado de sovietes. E esses sovietes discutiam, né, diversos problemas políticos e econômicos da Rússia. E, junto com os trabalhadores russos, eles deram início, em 1917, à conhecida Revolução Russa, que impôs à própria Rússia
e ao mundo a experiência socialista. Beleza? Vamos mais uma. 3. Caracterize... Parece que está nascendo um chifre aqui em mim. Caracterize a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, fale sobre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A URSS, União Soviética, né, para alguns, ela foi o resultado, pessoal, da consolidação das ideias, da implementação das ideias socialistas. Constituiu o primeiro Estado no mundo a adotar esse modelo político e econômico. Tá? A sua formação foi em 1922, tá bom? E ela uniu 14 outras repúblicas: Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Lituânia, estou olhando o mapa aqui, Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, eu não consigo falar o nome desse país, Uzbequistão, Turcomenistão, desculpa, Kirguistão e o Tajiquistão. Essas foram as repúblicas que compunham a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estou olhando, tem um mapa mundi aqui do meu lado, aqui, né? Que uniu essas 14 repúblicas em 1922, né? E foi o resultado aí da consolidação, da implementação do socialismo, o primeiro país no mundo a adotar esse modelo político econômico. Beleza? Então, agora só para falar certo agora, Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Lituânia, Letônia, Ucrânia, Bielorrússia, deixa eu ver, Estônia, Lituânia, Letônia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Kirguistão e Tajiquistão. É isso aí. Falou? Vamos ver mais. 4. A Revolução Russa de 1917 significou a formação do primeiro Estado socialista do mundo, provocando uma ruptura no sistema capitalista mundial e influenciando os movimentos revolucionários no pós-guerra e a divisão do mundo em socialismo e capitalismo, com os consequentes conflitos de interesse. Então, olha lá. Cite 2 condições existentes na Rússia czarista que contribuíram para a eclosão da Revolução de 1917. Já até falamos aqui alguns, né? Então, tínhamos na Rússia a vigência de um sistema, de um regime autocrático, o czarismo, que impunha um reinado aí de negação da liberdade individual. Olha que palavra bonita. Graves problemas econômicos contribuíram aí para as condições miseráveis dos camponeses e dos operários russos. Isso, por si só, são fatores bem condizentes que acabaram contribuindo para a eclosão da Revolução de 17. Ok? B. O que eram os sovietes e qual o seu papel no processo revolucionário? Os sovietes, pessoal, eram os conselhos, vamos dizer assim, de soldados, marinheiros, operários, que eu falei com você um pouco mais cedo na primeira questão, e camponeses cuja ação política contribuiu para a queda do quê? Da monarquia russa e para a organização da Revolução de 17. Legal? Então, era um conselho, eram pessoas que discutiam sobre os aspectos políticos e econômicos, e esse conselho ele era dotado de soldados, marinheiros, operários, camponeses, e a ação deles, a discussão deles, levou aí ao fim da monarquia russa e a implementação do socialismo, né? Em 17. Fizemos mais uma. Vamos lá? Questão agora 5.
Uns que a imagem ficou estranha, não sei porquê. Mas na Europa Ocidental são encontrados países muito desenvolvidos, como Alemanha, França e Reino Unido. Cite as principais multinacionais desses países, identificando quais podem ser localizados no território brasileiro. Essa aqui nós falamos, né? Essa aqui na minha aula lá sobre influência europeia no mundo, nós falamos muitos exemplos, né? Então as principais aí multinacionais alemãs, francesas e inglesas, e sobretudo que estão localizadas, né, claro, no território brasileiro, eu posso citar da Alemanha: Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, a Siemens, a Bayer, a Schering, que é negócio de farmácia, Mannesmann, que é siderúrgica, ThyssenKrupp, que é siderúrgica, Adidas, Hugo Boss, Puma, deixa eu ver se eu lembro mais alguma, Faber-Castell. São todos exemplos de empresas da Alemanha. Vamos ver francesa agora. Essa é muito, né? Citroën, Peugeot, Renault, Carrefour, o Leroy, né, Merlin, que eu ensinei vocês como é que fala, Leroy Merlin. Temos aí na França, que eu tô lembrando, são esses. E no Reino Unido temos a Land Rover, Jaguar, Unilever, a Reebok, quem nunca usou um tênis da Reebok, Shell. Tá? São muitos exemplos, né, dessas empresas. Olha como que essas marcas são fortes, cara. Olha a influência dessas empresas no mundo inteiro. Elas fazem parte do nosso cotidiano, né? Fazem parte da nossa vida. Desde que Faber-Castell, por exemplo, muita gente não tinha ideia, né, que ela era da Alemanha, e ela está presente aí desde os primórdios da nossa vida, né? Interessante isso. Vamos lá para 6. Notícia. Deixa eu descer isso aqui um pouquinho mais aí. Olha lá. Leia a notícia seguinte. Os governos de Espanha, França, Alemanha e Reino Unido afirmaram que estão dispostos a reconhecer o líder oposicionista venezuelano Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, caso Nicolás Maduro não convoque eleições no prazo de 8 dias. Já a União Europeia ameaçou aplicar sanções contra o regime Maduro, sobre condições semelhantes. O governo da Espanha dá a Nicolás Maduro 8 dias para convocar eleições livres, transparentes e democráticas, afirmou o premier espanhol Pedro Sánchez. Então, é um texto que saiu na Folha de São Paulo em 2019, ano passado, sobre as potências europeias dando um ultimato ao regime do Maduro, né, o regime aí do ditador na Venezuela. Então, olha só, olha que legal. Comente a influência que os países europeus possuem nas dinâmicas de outros países. Então, como que os países europeus eles podem e influenciam, né, na dinâmica dos outros países, até na política interna de outros países. Nós temos que lembrar que a Divisão Internacional do Trabalho, lembra da DIT? Já expliquei para vocês este ano e ano passado, né? Conduziu a uma grande dívida externa os países subdesenvolvidos ou países emergentes e a uma forte dependência econômica e tecnológica em relação às grandes potências. Então, os países subdesenvolvidos, né, pela própria Divisão Internacional do Trabalho, eles contraíram grandes dívidas externas e uma forte dependência econômica e tecnológica em relação às grandes potências. E neste cenário, neste contexto, os embargos, os boicotes econômicos podem agravar ainda mais os cenários de atraso, de instabilidade social que esses países vivem. Por isso, essas nações desenvolvidas
como citada no texto aí, né, elas interferem e acabam e orientam as dinâmicas econômicas de outros estados, tá? Justamente pelo poder hegemônico, poder geopolítico que assim elas têm. Sobretudo porque muitos desses países no qual elas exercem essa influência contraíram ou têm uma grande dívida externa com esses países, são dependentes economicamente, tecnologicamente, tá? E aí esses países podem usar desses artifícios para poder barganhar, né, possíveis mudanças na dinâmica interna dessas potências emergentes ou subdesenvolvidas. Legal? Então vem de um caráter de um procedimento histórico, né, de visão internacional do trabalho. Lembra daquelas relações de dependência metrópole-colônia. Isso se perpetua até os dias de hoje. Né? Vamos ver mais uma. O que não passou? Questão 7. Isso aqui é legal para falar sobre alguns grupos, né, étnicos presentes no continente europeu. Então caracterize aí 3 grupos étnicos presentes no continente europeu. A Europa, é importante nós frisarmos aqui, ela é composta, meus amigos, de grande diversidade de etnias, tá? Ela é o que nós chamamos de um mosaico étnico-linguístico, porque tem muitas. Em um mesmo território você tem muitas etnias, muitas raízes linguísticas, tá? E eu posso citar para vocês. Nós temos os bascos, né? Lá na Península Ibérica. Eles habitam lá o norte da Espanha e o sudoeste da França. São considerados o povo mais antigo da Europa, tá? Eles possuem um idioma próprio que chama-se Euskara. Eles têm costumes e crenças bem diferentes que foram reprimidos durante muito tempo aí, pela ditadura, pela Guerra Civil Espanhola, né? Que ocorreu em 1936 até 1939, né? A ditadura do General Franco. O Franco que ficou no poder até 76, tá? Isso é um detalhe. E esse grupo, né, olha aí, é uma etnia própria, vive aí no território da França, da Espanha e uma parte da França. Foram muito reprimidos no passado. Eles vivem nesse território há milênios. Preservaram as suas tradições, preservaram as suas culturas. E, no entanto, não tem um país. Não são soberanos, né? Porque não conseguiram construir um país. Tá? Posso citar outro grupo étnico. Os soviéticos bálticos. Lituânia, Letônia e Estônia. Eles são de origem que nós chamamos indo-europeia. Tá? Que tem a presença aí de cristãos protestantes na Letônia, Lituânia, e nós temos o catolicismo romano já na Estônia. Olha quanta bagunça! E a língua deles, né, tem origem aí no indo-europeu, né, que nós chamamos aí o lituano, o letão. São línguas características a esses soviéticos bálticos, região do Báltico ali, Lituânia, Estônia e Letônia. Que me enchendo o saco aqui. Posso citar também os transcaucasianos, na Geórgia, Armênia, Azerbaijão, né, no qual há uma predominância da igreja ortodoxa, sendo que no Azerbaijão, olha isso, eles são de mesma etnia, mas no Azerbaijão você tem a origem lá, a maioria é muçulmana. Eles têm como idioma oficial lá o Azeri, tá? Que é de origem turca.
Engraçado. Então percebam que, mesmo tendo às vezes o mesmo caráter étnico, os próprios costumes e crenças às vezes são diferenciados na mesma etnia. É um mosaico mesmo, cara. Eu tenho os russos, ucranianos, bielorrussos, que são de origem eslavas, são todos eslavos, tá? Que são cristãos ortodoxos, não praticantes. Tá? Na Ucrânia, para vocês terem uma ideia, olha só, eles são eslavos, mas na Ucrânia a língua se assemelha mais ao polonês. E alguns aspectos da tradição deles se assemelha aos eslavos. Cara, é muito doido essa Europa quando você pensa nessa questão étnica, um mosaico. Tá, citei só alguns exemplos para vocês aqui. Vamos ver mais uma outra. Penúltima, né? Olha essa notícia. Europa e Eurocrises. Sempre gostei da Eurocopa. O futebol é um pormenor. As minhas razões são políticas. Gosto da Eurocopa porque ela é a expressão tangível e bem ruidosa da diversidade nacional europeia, que nenhuma construção federal será capaz de suprimir. Dias atrás, a chanceler Angela Merkel, da Alemanha, declarou em entrevista: a solução para os problemas do euro passa por mais integração dos países da zona do euro. Angela Merkel, claro, não lê a imprensa portuguesa. Se lesse, veria o que escreveram a respeito do jogo Alemanha e Portugal, que os portugueses injustamente perderam por 1-0. A retórica antigermânica era violenta. O que se entende? O país está sob resgate financeiro internacional com bênção punitiva da Alemanha. Vamos terminar a notícia. Mas as rivalidades que a Eurocopa oferece não são apenas explicadas por crises econômicas momentâneas. Existem também memórias históricas que persistem em retornar à superfície. Jogos como Polônia versus Rússia ou França versus Inglaterra são evocações fantasmagóricas de lutas seculares que deixaram sua pegada arqueológica. Quando essas equipes se voltarem a enfrentar na Eurocopa, não será apenas de futebol que a mídia irá falar. Na Europa, não existe um único país, nem sequer como pretendem os federalistas. Vou repetir. Na Europa, não existe um único país, nem sequer como pretendem os federalistas, diferentes regiões que podem fazer parte de um superestado com capital em Bruxelas. Está se referindo à União Europeia, né? Ou seja, dizendo que não pode ter um subpaís. Lembra que eu falei que eles tentaram fazer? O que existe são nações múltiplas que, na hora do confronto desportivo, regressam a um sentimento primordial de pertença a uma língua, a uma cultura, uma identidade. Então, está falando aí de vários aspectos, né, do futebol, que ele evoca vários sentimentos de pertencimento, né, cultural, de identidade, de língua à nação europeia, e que isso por si só já diz muita coisa em não conseguir fazer o grau máximo de integração entre a União Europeia, né, um bloco, um país. Então, olha só, deixa eu subir aqui. A partir da análise e interpretação desse trecho, faça o que se pede. O jornalista português João Pereira Coutinho estabelece uma relação entre o comportamento das torcidas, a história e a situação econômica europeia atual. Apresente 2 argumentos que comprovam a relação estabelecida pelo autor. Então, olha que interessante aí. Essa notícia ela reforça a crise econômica, percebam, e migratória vivenciada pelo continente europeu, tá? E principalmente a diversidade étnica do continente. O comportamento dos torcedores aí pode ser associado à xenofobia, ao crescimento do nacionalismo, do sentimento nacionalista. Tá? A Alemanha, por exemplo, foi um dos poucos países
né, nesse contexto todo, que não sofreu com essas crises econômicas. Por isso que ele falou a bênção da Alemanha na questão do resgate econômico de Portugal, né? Por isso que há um sentimento em todas as outras nações, né, aquele sentimento anti-germânico, anti-Alemanha, né, crescente no continente. A Alemanha ficou lá por cima da carne seca, não sofreu crise. Isso faz com que gerem nos outros países um sentimento anti-Alemanha. Isso pode ser um argumento, né, que nós podemos utilizar, né, as crises econômicas, migratórias, o comportamento dos torcedores, que lembra a xenofobia, que nós temos presente de forma muito exacerbada na Europa, né? Aquele medo, aversão ao estrangeiro, aversão àquilo que é diferente da minha cultura. Ok? Vamos ver a B. Pode-se perceber pela leitura do trecho que o jornalista tem uma posição com relação à integração europeia. Explique qual é essa posição, justificando-a. Então, nós já até falamos um pouco aqui, né? Muitos autores aí, eles são contrários à integração total, nível político, né? De integração dos blocos econômicos, né? Então, da União Europeia. Pois os países europeus, eles possuem grande diversidade étnica, cultural e religiosa. Ok? Como justificativa, há autores que indicam, né, que essa integração total ela poderia culminar em diversos conflitos e reduzir aí, né, as peculiaridades culturais, línguas, tradições, e iria acabar com a diversidade europeia. Muitos autores defendem isso, tá? E é por isso que o autor deixou bem claro isso, né? Nesse trecho aí, principalmente, na Europa não existe um único país, nem sequer como pretendem os federalistas. Diferentes regiões que podem fazer parte de um superestado com capital em Bruxelas. Está falando da União Europeia. Ele está sendo bem categórico em ser contra. Ok? Vamos ver a última questão, questão 9. Está passando. Na questão 9 vai trazer um mapa sobre os principais grupos linguísticos do continente europeu. Tá? Então, olha a quantidade, quantas cores aqui não estão identificados, né? Aqui, mas nós temos uma porrada de grupos linguísticos aqui, dá para ver só pela quantidade de cor aí. Legal? Então vamos lá ver aqui que é a pergunta dessa questão. Cite as regiões que apresentam a maior variedade linguística. Então, quando eu volto nesse mapa aqui, as regiões que apresentam a maior variedade linguística é o leste europeu. Tá? Nós temos aí russo, que é o grande russo. Temos o russo branco, samoyedo, komi, tártaro, basqui, chuvaki. Olha, são grupos linguísticos, hein? Tem o ucraniano, tem o camuco, tem um polonês, tem o tcheco, tem um húngaro, tem um moldavo. Tudo nessa porçãozinha linda do leste europeu. Muitos grupos linguísticos. Tá? Então, o leste europeu. Bem. Pesquise em sites da internet e outras fontes e elabore uma legenda para o mapa anterior, com a classificação dos principais grupos linguísticos do continente europeu. Bom, essa questão aqui não há como eu fazer ela aqui para vocês, mas você tinha que fazer uma pesquisa sobre os principais grupos, né, de idiomas linguísticos aí da Europa. E com certeza você ia achar aí os eslavos, esse tom verde aí, os eslavos. O de azul aí, por exemplo, os tons mais azulados, os latinos, né, ou descendentes romanos. Os mais alaranjados aí são os germânicos. Os de tom mais rosa são os bálticos. Eu tenho esse roxo, né, mas no cantinho aqui são os caucasianos. O marrom são os altaicos. Os cinzas, né, são os urálicos. O amarelo são os gregos, bascos, tá? Então, o bascos aqui, né?
Então é uma variedade muito grande, né? Bastava você montar uma legenda para ela e com certeza você ia achar pelo menos grande parte desses que eu falei: eslavos, latinos, germânicos, bálticos, caucasianos, gregos, bascos, ok? Tranquilo, pessoal? Então, essa foi a nossa correção de hoje, os exercícios. Espero que tenha dado para vocês entender, resgatar alguns conceitos e conteúdos que nós já trabalhamos. E estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, caso alguma tenha permanecido. Tá? Não deixem de me procurar, vocês têm várias possibilidades, vocês têm vários canais aí. O importante é não chegar até as provas com dúvidas e recorrer na hora da prova, o que está sendo muito frequente, né? A internet, e colocar textos na internet na prova, colocar respostas na internet na prova, isso não está muito legal, não. Então procure o professor, tente entender o conceito, tente fixar ele. Não é decorar, mas tente entender todo o contexto. Aí você vai entender o conceito. Tchau para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!